A Câmara Municipal de Araras inicia neste momento o ato solene de encerramento da placa que dá nome ao átrio de presidente vereador Pedro Pessotto Filho. A denominação foi atribuída pelo Decreto Legislativo número 11 de 2014, de autoria do presidente vereador Breno Cortella. Nesta noite também ocorre o descerramento de placa de denominação da sede do Poder Legislativo, o qual recebe o nome de Dr. José Almeida Peixe Abade, por meio do Decreto Estadual número 665 de 1975 e Decreto Estadual número 7.545 de 1976. Informamos que esta sessão é transmitida ao vivo no site da Câmara Municipal e também pelo canal 4 da NET. O vídeo ainda ficará disponível para visualização e download na página da Câmara oficial da Câmara. Convidamos para vir à frente desta cerimônia Sua Excelência, o presidente da Câmara de Araras, vereador Breno Cortella. Também representando o prefeito de Araras, o Dr. Nelson Dimas Brambila, o chefe de gabinete Léo Gunhac. O vice-presidente, o secretário da Câmara, vereador Francisco Nussi Neto. Da família do senhor Pedro Pessotto Filho, o seu filho Pedro Pessotto Neto. Da família do senhor Dr. José Almeida Peixe Abade, o seu filho Paulo Aranha Peixe. Também convido a vereadora Anete Casagrande, o vereador Marcelo de Oliveira, vereador Bonezinho e vereador Valdevir Carlos Anadão, professor D. A Câmara agradece a presença dos demais familiares do senhor Pedro Pessotto Filho, do seu filho Pedro Pessotto Neto, Cláudia Facchini Pessotto de Arruda, filha, Silvia Facchini Pessotto, filha, Veridiana Eliseu Pessotto Colombini, filha, Anita Pessotto, viúva, Heraldo Arruda, o genro, Danilo Colombini, genro, Flávia Pessotto, nora, Camila Arruda, neta, Marina e Eliane, Joaquim e Helena Pessotto, netos também do senhor Pedro Pessotto. Dos familiares do José Almeida Peixe Abade, seu filho Paulo Aranha Peixe, Jéssica Hildebrand Puls, neta, Cláudia Doppler Peixe, neta, Silvia Peixe Hildebrand de Abreu, neta, Cecília Peixe Hildebrand Aquino, neta, Maria Olga Peixe Anitelli, neta, e Marina Peixe de Abreu, bisneta. Também agradecemos a presença do delegado de Araras, Dr. Sidney Sully Urbá, do cabo PM do Corpo de Bombeiros, Wendel Regis Almeida Silva, tenente comandante do Corpo de Bombeiros, Fábio Henrique Giovanni, da presidente da Câmara Jovem Bianca da Silva, da vereadora jovem Karina de Souza, o vereador jovem Leonardo Bueno, vereador jovem Denner de Jalter Ramos Santos Júnior, também do ex-vereador Carleto Denardi, do presidente da Câmara da Terceira Idade, Sérgio Assica, Pedro Eliseu Sobrinho, ex-prefeito de Araras, do secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, João Tranquilo Beraldo, também do senhor Pedro Eliseu Filho, presidente do PSDB,
e do senhor Marcos Bento, presidente do Conselho Tutelar. Nesse momento, então, eu peço a atenção de todos para acompanharmos o hino nacional. Som. Eu aproveito para convidar as pessoas que estão fora do prédio da Câmara para entrarem no prédio. A casa está aberta. O prédio, onde hoje é a Câmara de Araras, era antigamente o Fórum de Araras, o qual recebeu o nome de Dr. José Almeida Peixe Abade, por meio de lei e decreto estadual. A indicação foi feita pelo vereador Valdemir Zuntini em 1973. O então deputado estadual Benedito de Campos apresentou o projeto de denominação na Assembleia Legislativa. O projeto, aprovado em 20 de maio de 1975 e encaminhado ao governador do estado de São Paulo, Egídio Martins, foi para sanção. O projeto foi vetado, mas foi derrubado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tornando-se Lei Estadual número 665,
de 1975. Mesmo assim, o governador também editou o Decreto Estadual número 7.545, de 6 de fevereiro de 1976, com a mesma denominação. José de Almeida Peixe Abade nasceu em Araras, no dia 1º de fevereiro de 1889, filho de Rafael Peixe e Ambrosina de Almeida Peixe. Aos 4 anos, ficou órfão de pai e, em gratidão ao seu padrasto, Manuel Abade, conseguiu permissão do ministro da Justiça para acrescentar o sobrenome Abade, tornando-se então José de Almeida Peixe Abade. Aos 4 anos, ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, de Lago de São Francisco, formando-se na turma de 1912. Atuou inicialmente nos municípios de Descalvado e Leme. Foi promotor público em Araras e um dos fundadores do Rotary Club. Além de advogar, Abade também colaborava escrevendo para o extinto Semanário de Araras e também o jornal Tribuna do Povo. Foi promovido e passou a exercer seu cargo na comarca de Ribeirão Preto, onde teve suas atividades voltadas para o amparo de menores carentes e sua profissionalização. Posteriormente, por volta de 1950, em razão de nova promoção na carreira, foi removido para São Paulo, onde passou a exercer o cargo de curador de menores, órfãos e ausentes em 1954, quando faleceu em 20 de junho, aos 65 anos. Eu convido então para falar em nome da família, o filho do senhor José de Almeida Peixe Abade, o seu filho Paulo Aranha Peixe. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Colenda da Câmara Municipal de Araras, Breno Zanoni Cortella, senhores vereadores da Câmara Municipal de Araras, ex-vereadores e atuais vereadores, excelentíssimas autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras, inicialmente quero endereçar a Sua Excelência, o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, Breno Zanoni Cortella, os meus agradecimentos de toda a minha família, pela notável lembrança desta homenagem ao meu pai, Dr. José de Almeida Peixe Abade, quanto à inauguração que ora se processa, referente ao seu nome, nesta augusta Casa Legislativa. Faça mistério neste momento de se trazer ao presente um breve relato histórico do nome otorgado a esta culta Casa de Leis, e referente ao meu pai. Como ilustre deputado ararense à época, o Dr. Benedito Ferreira de Campos, em projeto de lei de sua lavra, com assento da Assembleia Legislativa de São Paulo, em tão boa hora e oportunidade, determinou que o prédio desta culta Casa Legislativa viesse a se chamar Dr. José de Almeida Peixe Abade, mediante a Lei Estadual 665-195 e Decreto Estadual 754-1975. E assim sendo, não poderia deixar de também estender ao distinto Dr. Benedito Ferreira de Campos os meus agradecimentos. Hoje, atualmente, advogado nesta comarca, ex-presidente da OAB de Araras, onde ofereço as minhas homenagens e o meu abraço fraternal. Dr. Peixe Abade foi promotor de justiça desta comarca de Araras pelo período de 10 anos consecutivos, onde manteve laços enormes de amizade com as mais distintas famílias desta cidade. Foi transferido por merecimento para Ribeirão Preto e depois para São Paulo como promotor de justiça, falecendo em data de 20 de 6 de 54, aos 65 anos de idade, muito jovem, portanto. Foi um grande incentivador à criação de parques infantis por todo o estado, ganhando seu nome o Parque Infantil do bairro Barracão, Ribeirão Preto,
foi historiador, foi jornalista, foi escritor, participou de vários jornais como Estado de São Paulo e outros pelas cidades que foi passando e deixando a sua marca, inclusive colaborador voluntário das Santas Casas e dos asilos de São Vicente de Paula, e foi um dos fundadores do Rotary Club de Araras, do qual foi seu presidente. Foi o autor intelectual, mediante profunda pesquisa histórica, da mudança da data do Brasil, dantes comemorada em 3 de maio de 1500 para 22 de abril de 1500, junto à Câmara Federal dos Deputados e junto ao Poder Executivo da República, os quais reconheceram estar a data do Brasil errada, como vinha sendo comemorada, e face lei própria e chancela do Executivo Nacional. Passou-se então o descobrimento do Brasil a ser comemorado em 22 de abril de 1500 em todos os rincões e escolas do país. Assim, meus senhores, eis aqui uma rápida pincelada da vida do Dr. Paes Peixe Abade, meu pai. Meus amigos presentes, o ano velho está se acabando, sucedendo o Natal. Em seu lugar, vislumbrando um ano novo que se aproxima, trazendo-nos um bom viver, harmonia e paz dentre todas as famílias. E é isso que eu desejo a todos os presentes, que sejam felizes nos seus lares e famílias, e que todos os sonhos positivos sejam realizados. Vamos nos abraçar em lágrimas de alegria, olhando para a frente e para um futuro cada vez melhor para cada um de nós, porque o passado já ficou bem lá atrás e longe, e já está abraçando a estátua desfigurada da saudade, entoando a musa de recordações. Obrigado, amigos de Araras. Até a próxima. Valeu a pena. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. A Câmara de Araras veio para esta localização na Avenida Zurita no dia 15 de maio de 1991. Logo após a mudança do Fórum para o Jardim Universitário, nesse espaço que hoje será denominado de Átrio Presidente Vereador Pedro Pessotto Filho, passou recentemente por melhorias para atender de forma segura e acessível todos os cidadãos. As obras tiveram início no mês de setembro deste ano. Além de reparos e manutenção, o prédio ganhou uma nova recepção, novos banheiros adequados para pessoas com mobilidade reduzida, rampas de acessibilidade com piso adequado e elevador. O piso do pátio foi todo retificado para melhorar a locomoção. Também teve alteração na porta de acesso ao plenário e outras saídas para as instalações obrigatórias de emergência. Pedro Pessotto Filho teve uma história marcada pelo espírito público e zelo com a cidade. Por isso, a Câmara de Araras presta essa homenagem, denominando este moderno espaço com o nome deste grande político, advogado, jornalista e comerciante. Vamos acompanhar neste momento um vídeo documentário que conta um pouco da história do senhor Pedro Pessotto Filho. Pedro Pessotto Filho nasceu em Araras em 14 de setembro de 1929. Filho de pai italiano de Udine, norte daquele país, e de Sebastiana, brasileira. Viveu boa parte da infância na fazenda São Joaquim, em Araras. Pedrinho Pessotto, como era chamado carinhosamente por amigos, foi casado com Sônia Facchini e teve 2 filhas, Cláudia e Silvia. Casou-se pela segunda vez com a senhora Olga Emília Eliseu, conhecida como Onita. Os filhos Pedro Neto e Veridiana são frutos da segunda união. Na juventude, sonhava em ser médico. Concluiu o curso ginasial e, após quase cursar medicina em Curitiba, convencido pela sua mãe para não deixar a cidade, Pessotto formou-se professor na turma de 1956,
do então Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Cesário Coimbra. Ainda jovem, já demonstrava liderança e espírito público em ajudar o próximo. Foi presidente da comissão de formatura da Escola Normal, ocasião em que, com o apoio dos colegas normalistas, empregou todo o dinheiro arrecadado para o baile de formatura na construção de uma escola na zona rural. Na época, passou a ser dirigente partidário, ocupando cargos de secretário e presidente. Aceitou o convite da terceira e última coligação ararense e candidatou-se pelo PRP a vereador. Assim, foi eleito para a terceira legislatura da Câmara Municipal de Araras. Na ocasião, também foram eleitos vereadores Francisco Graziano, Afonso de Paula e Silva, Ângelo Pastorello, Antônio Viganó, Ariovaldo Quaresma, Francisco Nicola Casselli, Francisco Aparecido Álvares Leite, Gastão Scanavini, Hugo Lagazzi Filho, Henrique Gaino, José Antônio Cressônio Zico, Lupércio Ortiz de Camargo, Silvio Baggio e Vicente Ferreira dos Santos. Em seu mandato, Pedro Pessotto atuou em prol de melhorias na iluminação, no sistema de rede de água e esgoto, pavimentação de vias públicas, melhorias no matadouro municipal, reformas de filtro da estação de tratamento de água, a regularização dos serviços e entregas de correspondências domiciliar. Também atuou por melhorias no trânsito e em projetos de leis que concediam auxílio para a escola Dr. Cesário Coimbra, ao juizado de menores e à regularização de terrenos no aeroporto. Pedro Pessotto candidatou-se novamente a vereador no ano de 1968, sendo eleito como vereador mais votado com expressivos 1.211 votos. Voltou, portanto, à Câmara Municipal para a sexta legislatura, sendo presidente no biênio de 69 e 70, com 40 anos de idade. Para o Executivo Municipal, foi eleito o professor Milton Severino como prefeito e Acésio De Vitti como vice-prefeito. Na Câmara foram eleitos também os vereadores José Sorrossal, Ciderley Corroquel, Laurindo Bonini, Orlando Franzini, Bruno Moisés Batistella, Luiz Carlos Dalgé, Yolando Sebastião Lolli, Cássio Gonzaga, Virgílio Buzon, Gastão Scanavini e Rolando Miguel. Naquele ano, por intermédio de Pedro Pessotto, foi assinado o convênio médico hospitalar entre o Hospital São Luís e o IANSP para servidores públicos. Também, no mesmo ano, integrou a delegação ararense que assinou junto ao então governador do estado, Abreu Sodré, convênio para a doação de 2 grupos escolares para o município. No final daquele ano, o prefeito Milton Severino atendeu a uma reivindicação do então vereador Pessotto, que propôs a distribuição de bolas para as crianças que frequentassem a escola, um incentivo para aqueles que já estavam em curso e para despertar o interesse daqueles que ainda não estivessem. A distribuição ocorreu em 20 de dezembro e foi um sucesso, sendo entregue cerca de 8.000 bolas. Como presidente da Câmara, presidiu a segunda Semana Ruralista de Araras, promovida pelo INDA, Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria Estadual da Agricultura. Na época, Araras foi classificada como município agrário modelo de São Paulo. Foi também representante da Câmara Municipal junto à empresa Telefônica Ararense, que implantou o sistema automático de telefones em Araras. Sempre atuante, em 1970 fez diversas indicações à municipalidade, sugerindo vestuários especiais para os funcionários braçais que ficavam expostos a intempéries. Sugeriu também a construção de abrigo para as novas ambulâncias que tinham sido recentemente adquiridas. Era anseio do então vereador que a cidade se desenvolvesse industrialmente. Por isso, propôs, junto à municipalidade, incentivo e condições especiais para a implantação de novas indústrias. Em 1970, ocorreu a intervenção federal no município, que interrompeu o processo político livre e afastou o prefeito Milton Severino. Pedro era presidente da Câmara e enfrentou situações em que a Câmara e a cidade passaram por períodos delicados. Militante do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Pessotto candidatou-se a deputado e recebeu 5.512 votos.
Embora não tenha atingido o quórum para ser eleito, Pessotto foi o mais votado de Araras. Em 1972, ocorreu nova eleição municipal. Pedro Pessotto candidatou-se a prefeito municipal, tendo Orlando Franzini como vice. Enfrentou o candidato da situação Arena, professor Jair Della Coleta. A eleição ocorreu ainda durante a intervenção federal e o prefeito, afastado pela ditadura Milton Severino, foi impedido de manifestar publicamente seu apoio a Pedro Pessotto Filho. Há registros do DEOPS, a extinta Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, de transcrições na íntegra de discursos de comícios do candidato Pedro Pessotto Filho. Foi eleito Jair Della Coleta. Formou-se advogado da Faculdade de Espírito Santo do Pinhal em 1975. Como estudante de Direito, por designação do judiciário local, fez várias defesas dativas, júris e recursos, sendo um deles publicado na Revista dos Tribunais. Por alguns anos, Pedro Pessotto Filho reduziu a sua atividade política, mas nunca se distanciou de suas convicções e nem furtou a ajudar as pessoas. Durante a primeira gestão do prefeito Valdemir Giuntini, foi diretor de planejamento. Em sua trajetória de vida, exerceu muitas outras funções. Foi diretor da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Araras, diretor tesoureiro da extinta Guarda Noturna, presidente da Comissão Promotora do Carnaval do Centenário de Araras, membro do Prodeia. Foi fundador da então Guarda Mirim, hoje AEDA. Membro do Conselho Fiscal da Usina Palmeiras e da Têxtil Irmãos Lagazzi, membro do Conselho Curador da Fundação Hermínio Meto. Foi sócio fundador da Academia Ararense de Letras, Artes, Ciências e Educação, membro fundador da Fundação de Cultura e Arte de Araras e membro da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Araras durante 15 anos. Destacou-se também no comércio com o Pessotto Ótica, após fazer curso óptico em São Paulo. Para Pessotto, existia uma incompatibilidade do comércio com a advocacia, por isso deixou a carreira de advogado de lado e exerceu a atividade empresarial por 40 anos. Como sempre gostou de escrever, Pessotto também foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo em Araras, função que desempenhou por 30 anos. Também escreveu e foi colaborador nos jornais locais Tribuna do Povo e Opinião Jornal. Foi correspondente do Jornal da Tarde, desde sua fundação, redator do extinto Jornal de Araras, colaborou com a revista Expressão, atuou na Rádio Clube e Rádio Centenário e foi fundador-apresentador da rede Opinião de TV, inaugurada em 2003. Como secretário administrativo da Câmara Municipal na gestão do então presidente Irineu Norival Marreto, em 2001 e 2002, Pedro Pessotto Filho teve participação ativa na criação e estruturação da Câmara Jovem, projeto que se tornou realidade com a instituição do Decreto Legislativo número 6 de 2001. A Câmara Jovem permanece até hoje e no momento está na 13ª legislatura. Cerca de 160 estudantes já passaram pelo projeto, entre eles jovens que continuam na política e que foram eleitos vereadores de Araras. Pedro Pessotto recebeu diversas homenagens ao longo da sua trajetória. Sua atuação é sempre lembrada como exemplo de comprometimento e dedicação ao município e à Câmara Municipal de Araras. Em 2008, foi homenageado pela AIA, Associação de Imprensa de Araras, em comemoração aos 200 anos de imprensa no Brasil. Foi agraciado pela Câmara Municipal com a Medalha de Mérito Cívico 24 de março em 2009. Também era querido na população. Um poema de um apoiador, datado de 10 de agosto de 1969, revela sua personalidade e carinho das pessoas. Senhor Adão Adorno Martins escreveu em versos como via o então presidente do Legislativo. O bom amigo. Eu escrevi esses versos lá na Via Marginal. Caprichei bem nos versinhos conforme meu ideal. Foi tirado da minha mente para falar do presidente da Câmara Municipal. Pedro Pessotto Filho é o seu nome verdadeiro. Sempre na vida ele foi muito bom hospitaleiro. Ele não conhece inimigos, pois é amigo dos amigos desde o tempo de solteiro. Ele tem uma calma natureza, é muito bom e educado, a respeita tudo o mundo
e deve ser muito respeitado. Ele trabalha honestamente, sempre alegre e contente e nunca fica revoltado. Por isso, fiz esses versos fazendo uma saudação ao senhor Pedro Pessotto, homem de bom coração. Eu te desejo muita felicidade, saúde, sorte e prosperidade, alegria, paz e união. Deus olhará por você por ser uma boa criatura, que cumpre sempre o dever na Câmara da Prefeitura. E o tempo vai passando, só a saudade vai ficando, enquanto a vida assim dura. Esses versos que escrevi foi da minha imaginação, e eu peço muita desculpa se não gostar da rimação. Pois para todos os versos faço, aqui fica um forte abraço desse seu amigo Adão. Pedro Pessotto Filho faleceu em 9 de junho de 2013, aos 83 anos, em decorrência de diversas complicações de saúde. O velório aconteceu na Câmara Municipal de Araras, onde ele recebeu as últimas homenagens dos amigos, admiradores e do povo de Araras. Um país só amadurece quando conta com a boa vontade de todos os seus cidadãos. Convido nesse momento, então, para vir à frente e integrar-se a essa cerimônia o ex-vereador Irineu Norival Marreto, que foi presidente da Câmara nos biênios de 2001, 2002, 2005, 2006, 2011 e 2012. Por favor, vereador Marreto. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui o presidente da casa, o vereador Breno, que nos está brindando para poder homenagear aqui o Pedro Pessotto, o professor Pedro Pessotto. Cumprimentar os vereadores da casa, o vereador Núcio, o vereador Marcelo de Oliveira, o vereador Bonezinho, o professor D, ex-vereadores, os ex-prefeitos, Pedrinho Eliseu. Bem, gente, eu tive que cumprimentar Pedrinho Pessotto, certo? A dona Anitta, que hoje eu fiquei sabendo que era Olga, que ela não é Olga. Olha, de tantos e tantos momentos junto, e hoje sempre Anitta carinhosamente, né? Esqueci da vereadora Anete, tá? Um abraço forte. Mas eu comecei na vida política no PMDB, junto com o Pedro Pessotto, naquela época, um pouquinho distante. E com o Pedro Pessotto nós aprendemos várias coisas. Além dele ser um professor literário, ele era um professor da vida, um professor de caráter, um professor de ética, porque ele nos ensinava, não como nós estamos vendo na TV hoje, os corruptos, a corrupção. Ele nos ensinava a ética, o respeito e administrar, a cuidar com o bem comum de uma maneira singela, que ele se impunha de uma forma, e não contundente, mas de uma forma calma, brilhante, e que abria, e que fazia a gente enxergar daquela maneira sublime, com que ele falava, e ele tocava a gente de uma forma diferente, tá? Uma forma que ele conseguia colocar a posição dele de uma forma que nós concordávamos e aplaudíamos. Quando chamei o Pedro, fui convidar o Pedro Pessotto para ser o diretor administrativo da Câmara Municipal. Para mim foi um orgulho ele ter aceitado e trabalhado nessa casa. E dele nasceu o regimento interno e o cuidado especial com a Câmara Jovem. E que deu frutos. Está aqui o vereador Breno, está o vereador Bonezinho, outros ex-vereadores jovens que são assessores de vereadores hoje, outros que seguiram a carreira jurídica como advogado, brilhantes,
ex-vereadores jovens que passaram aqui por essa casa e tiveram lição de cidadania. Saíram daqui com orgulho, porque tiveram um excelente professor que deixou frutos aí. E nós agradecemos. Dona Anita, um abraço e o meu agradecimento particular. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Também convido para se manifestar e também prestar homenagem ao senhor Pedro Pessotto, a presidente da Câmara Jovem da 13ª Legislatura, Bianca da Silva. Primeiramente, boa noite a todos e todas, autoridades aqui presentes, aos demais vereadores, em qual cumprimento ao presidente dessa casa, o vereador Breno Cortella, aos ex-prefeitos. Gostaria de falar que essa iniciativa foi uma excelente forma de mostrar os trabalhos... Nossa. A importância da reforma da Câmara para melhor atender a população, trazendo o melhor bem-estar a todos. O projeto de decreto legislativo, denominado de Presidente Vereador Pedro Pessotto Filho, o ato principal da Câmara Municipal de Araras. Pedro Pessotto Filho foi vereador por 2 mandatos e presidente no biênio 1969-1970. E sua história é marcada por ser uma pessoa preocupada com a cidade. Se nós, vereadores jovens, hoje estamos aqui, muito se deve a ele, assim como ao ex-vereador Irineu Norival Marredo. E gostaria de dizer que essa homenagem, além de ser muito bela, destaca a sua trajetória. Tenham todos uma ótima noite e obrigada. Convido agora para se manifestar o filho do senhor Pedro Pessotto Filho, Pedro Pessotto Neto. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Breno, em nome de quem cumprimento todos os vereadores que permitiram essa homenagem. Quero também registrar meu cumprimento ao excelentíssimo senhor prefeito Brambila, aqui representado. A família só tem a agradecer a grandiosidade e a grandeza dessa homenagem, que se ela está ou não à altura do que foi Pedro Pessotto, do que foi o nosso pai, marido, avô, isso cabe à história ou coube aos senhores vereadores julgar, e confiamos, acreditamos no critério de vossas excelências. Então, tomamos essa homenagem com muito orgulho profundo e gostaríamos também de registrar o nosso desejo de que essa homenagem ela seja tida como uma homenagem não só à pessoa de Pedro Pessotto Filho, mas a todos aqueles que contribuíram para com a cidade, com espírito de idealismo, e que antes de perguntar o que ela poderia lhes dar, procuraram dar à cidade alguma coisa. E também agradecer pelo que a cidade deu a elas. Então, nós gostaríamos, é desejo da família, que essa homenagem seja assim entendida. Não só a ele, mas a todos aqueles que contribuíram para com a cidade. Obviamente que eu cometeria muitas injustiças se fosse aqui citar nomes, mas pela circunstância da homenagem, obviamente eu me vejo obrigado, em nome da família, a mencionar todo o esforço pessoal do vereador Breno para com meu pai, especialmente nos momentos finais da vida dele. Aqui também tenho que adicionar um agradecimento muito especial ao prefeito Brambila, também pela demonstração de humanidade que teve. E registrar de maneira muito breve o seguinte: esta homenagem ela nos tocou muito porque este local, este prédio, fisicamente,
marca o entrecruzamento de fatos decisivos na vida do meu pai, Pedro Pessotto Filho. Por algumas coisas que ele fez e por algumas coisas que ele não fez e que ele nos contava até com certa alegria que talvez tenham vindo para o bem. Porque aqui, quando aqui foi o fórum, ele quase abraçou a carreira jurídica, que anos depois ele disse que foi melhor não ter abraçado por razões outras profissionais. Aqui também ocorria a apuração da eleição em que ele quase foi prefeito de Araras, uma eleição bastante controvertida, etc., e que ele também, anos depois, agradecia por não ter sido, porque ele não sabia o que seria da vida pessoal e profissional dele se tivesse abraçado aquele mandato. E aqui também, muito tempo depois, já de abandonada a política de mandato, a política eleitoral, graças ao Dr. Francisco Nucci, ao vereador Marreto, ele pôde com muito orgulho assumir um cargo que para ele foi muito importante e através do qual ele pôde contribuir à maneira dele um pouco mais para o município. Então são esses os agradecimentos que a família gostaria de registrar, mas que ficam estendidos a todos aqueles que com ele conviveram e que dele têm de alguma forma uma boa lembrança, uma lembrança especial. Então é o nosso muito obrigado e estamos muito felizes e muito tocados com essa homenagem. Uma boa noite. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista com o senhor Pedro Pessotto Filho, à Rádio Clube Ararense, com o radialista Marcelo Franchosa, em 2012. Uma tribuna democrática, com a participação do ouvinte. Debate no programa Marcelo Franchosa. Eu tenho uma entrevista agora que você vai acompanhar. Eu tenho ao telefone ele, que é comerciante aposentado, bacharel em Direito, jornalista, atuou em vários veículos de comunicação aqui da nossa cidade, inclusive na Rádio Clube, chegou a ter o seu programa aqui, foi vereador, presidente da Câmara Municipal, dirigiu, coordenou, presidiu várias instituições locais. Ele que vai falar um pouquinho para a gente da história política dos últimos 60 anos do nosso município. História viva, hein? É programa para uma semana e meia, hein? Ouça que você vai gostar do papo. Muito obrigado por nos atender, senhor Pedro Pessotto Filho. Senhor Pedro Pessotto, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Tá tudo bem? Bem, você, tudo bem? Graças a Deus, não é? Seu pai vai bem? Vai bem também. Te mando um grande abraço, viu, senhor Pedro? Eu retribuo. Legal. Senhor Pedro Pessotto, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre a política. O senhor ingressou na política em Araras, foi quando, hein? Foi em 55 que houve a eleição da terceira e última coligação, quando foi prefeito o senhor Alberto Feres, né? Foi nessa época que eu comecei. Araras, naquela época, tinha pouco mais de 30 mil habitantes, né? E 5 ou 6 mil eleitores, né? Uhum. Foi nessa época que eu ingressei na política. Explique para o mais jovem que nos ouve nesse momento aqui o que veio a ser a Coligação Popular Ararense, senhor Pedro Pessotto. Na época havia muito, em 1948, foi que a primeira coligação, eram muitas brigas partidárias, Araras era palco das mais acirradas disputas políticas, e aí resolveu-se, por iniciativa de um grande ararense que foi José Paulino de Oliveira, o professor José Paulino, e conseguiu apaziguar todos os ânimos políticos e houve a primeira disputa coligada, quer dizer, eleição foi feita só pro forma, porque só houve uma candidatura que foi a do senhor Francisco Graziano. Uhum. Então, uma chapa de vereadores e
e um candidato só a prefeito, que foi o Francisco Graziano. Então a eleição foi só para cumprir tabela só, como diria na gíria esportiva, né? Foram três coligações durante três eleições, coligações, né? A primeira com o Francisco Graziano, a segunda Hermínio Meto e a terceira e última com Alberto Feres. Nessa época o senhor foi vereador também? Nessa terceira eu fui vereador. E depois eu voltei a ser vereador no tempo já do Milton Severino, né? Nessa época aí, senhor Pedro Pessotto, anos 50, anos 60, Araras ganhou muito com essa união dos políticos? Sem dúvida, foi aí que começou propriamente o progresso de Araras, porque até então Araras era uma cidade, quando não chovia, empoeirada, não tinha asfalto, não tinha calçamento, não tinha nada. E quando chovia era uma lama, né? Então as lojas mesmo se ressentiam muito da poeira que invadia, era um problema sério. E foi com a coligação que, juntando todas as forças políticas, tudo em prol do desenvolvimento da cidade, sem partidarismo de porque é desse partido eu não aprovo, porque é aquele eu aprovo, nada disso. Então, o prefeito sentava-se à mesa junto com os vereadores todos, não tinha partidarismo, e ali discutia os problemas maiores da cidade, já resolvia ali. Quando ia para a Câmara o projeto já estava praticamente aprovado, porque as discussões ocorriam antes de entrar no plenário da Câmara o projeto, né? O senhor acha que esse tipo de política ainda nos dias de hoje é viável? Qualquer época é viável, né? Porque o que não traz benefício nenhum para a comunidade são as brigas, né? São aquelas coisas, porque é desse partido eu não aprovo, ou porque é desse partido eu aprovo. Então não é por aí que deve ser. O negócio é estar com o espírito público voltado para o bem da cidade, não para o bem de um partido que, na minha opinião, o partido não tem essa força, essa expressão que muitos querem dar a um partido político. Não tem. Partido é aquela meia dúzia da cúpula que geralmente tem o cacique do partido, o líder, e ali põe os parentes, os amiguinhos mais próximos que dirigem o partido. Acabou. Que força teria isso, né? Entretanto, serve para briga, né? E são eles que decidem, né? Essa meia dúzia que o senhor citou aí. Exatamente. Senhor Pedro Pessotto, no início dos anos 70... Araras teve também uma intervenção federal quando o prefeito Milton Severino foi afastado do seu cargo e um interventor foi nomeado, que foi o coronel Teodoro de Almeida Pupo. Que recordações que o senhor tem desse período político em Araras, seu Pedro? Então, foi nessa época aí, eu era o presidente da Câmara, né? E no partido MDB, e o partido que naquele tempo tinha a Arena e MDB. A Arena era o partido governista e na época militar, e o MDB tido como partido contrário, né? Então você vê que era uma dificuldade para a gente legislar, para atuar na Câmara, né? Eu era o presidente e o MDB tinha na época a maioria, que nessa época até eu diria, não era o MDB e a Arena, era pró-Milton Severino e contra Milton Severino. Era assim a Araras na época da intervenção, não é? E aí foi um período realmente difícil em que o Milton foi afastado. Você disse bem, afastado e não como alguns falam, foi cassado. Ele nunca foi cassado. Foi afastado para averiguar, para ser investigado, e nada foi constatado, tanto que aqui ele era condenado lá no Tribunal Superior, ele foi absolvido em todos os processos. Veja que até por causa de um livro de direito que custa aí o que, de 50 reais, ele foi objeto também de uma ação criminal contra ele, né? Então era assim na época, com todo o poder que tinha as forças militares, né? E ele sofreu essas consequências, né?
Professor Milton Severino, que por muitos considerado aí um dos grandes políticos da história de Araras, que após essa história toda voltaria a ser eleito prefeito em Araras, né? Foi eleito e reeleito, né? Então, como eu costumo dizer, ele só foi tirado da política a primeira vez, vamos dizer, com a metralhadora, e a segunda pela morte, né? Que faleceu ele morreu durante no exercício do mandato, né? Mas foi uma época bem conturbada para Araras naquela ocasião, né? Senhor Pedro Pessotto, por que a grande maioria das pessoas, e mais até, lamentavelmente, a grande maioria dos jovens, não gosta da política? Eu acho que é falta de um incentivo. Eu, por exemplo, na época que fui secretário administrativo da Câmara, por iniciativa do presidente na época, Irineu Marreto, eu coordenei toda a implantação da Câmara Jovem. E, modéstia à parte, deu grande resultado, porque foi feito bem estruturado, etc. E aí, daí saíram algumas... O Bobreno, por exemplo, foi o primeiro presidente dessa Câmara Jovem e hoje é um vereador titular. E outros não foram diretamente candidatos, mas estão engajados na política, outros foram para outras atividades acadêmicas, etc. Então a Câmara Jovem foi um grande incentivo para os jovens, né, políticos. Hoje tem até a Câmara da Terceira Idade que está aí também se formando. De modo que eu acho que é falta de alguém estimular também essa juventude, porque essa Câmara Jovem mesmo na época, ela tinha uma grande credibilidade. Tanto é que o juiz de direito ia assistir, tomava assento à mesa para a posse dessa Câmara e depois confiou a esses vereadores jovens da primeira Câmara a listar jovens eleitores na época que foi baixada de 18 para 16 anos, voto facultativo para os jovens. E esses vereadores da Câmara Jovem fizeram aí várias inscrições de novos eleitores dessa faixa etária, né? Então, é tudo uma questão de estimular os jovens, porque eles não têm, naturalmente, a atenção voltada para essas coisas. Você vê que, às vezes, há grandes movimentos na esfera superior aí do país que têm sido os jovens que têm tomado a dianteira, como hoje está, parece, surgindo novos movimentos aí contra a corrupção, etc. Na época também do Caras Pintadas, lá, era o presidente Collor, teve também a participação da juventude. Mas é uma questão de estimular, não é? Eu acho. Para a gente encerrar, seu Pedro Pessotto, o senhor ainda acompanha a política local, está sintonizado nas coisas que acontecem? Pela imprensa eu acompanho. Eu acho que até vai indo bem. Eu acredito que teria mais aplaudido que censurar, né? Eu creio que algumas jogadas políticas fazem parte da própria política e não tem, assim, eu acho que graves consequências no andamento da política local. Isso aí, às vezes acontece lá de alguns entreveros, algumas dissidências, algumas divergências, mas isso aí é próprio da política, como é próprio também qualquer outra associação, num clube, numa irmandade, enfim, sempre há divergências. Só que na política as divergências são mais evidentes, são mais públicas e a gente fica tomando conhecimento através de vocês, da imprensa, que consegue colher. Aliás, falar em imprensa, graças à imprensa que hoje nós temos aí conhecimento de tantos escândalos que andam acontecendo por aí, né? Então a imprensa tem exercido um papel preponderante nessa área, junto com a Polícia Federal, né? E até com o Ministério Público, né?
Então, eu acho que a imprensa tem sido de grande valia para o momento. Muito bem. Senhor Pedro Pessotto Filho, participando aqui na nossa programação, quero agradecer a gentileza em nos atender nessa segunda-feira, desejando uma ótima semana, muita paz, muita saúde. Muito obrigado, senhor Pedro Pessotto. Eu que agradeço e parabenizo vocês aí da Rádio Clube, que eu tenho assim um grande apreço por essa rádio e estamos assim à vontade para qualquer outro esclarecimento que vocês julgarem interessante. Eu que agradeço e tenham a todos uma boa tarde. Nesse momento, então, eu convido para se manifestar em nome dos parlamentares desta casa o vereador Francisco Nuci Neto, que foi presidente da Câmara do biênio de 2003 e 2004. Boa noite a todos. Presidente Breno, senhores vereadores aqui presentes, vereadora Anete, vereador Bonezinho, vereador Zé, professor Léo, aqui representando o prefeito Nelson Dimas Brambila, família dos homenageados que aqui se encontram, com muita alegria revendo grandes amigos, Paulo, a figura do seu pai, José Almeida Bechabad, que é uma figura tão conhecida, tão famosa aqui em Araras, na nossa região, como grande jurista que foi, a Silvia, que eu conheço desde criança, grandes amigos do meu pai, da minha família. Muito prazer estar aqui com vocês. E também com a Anitta, Pedrinho, a Cláudia e a Silvia, e todos os familiares do senhor Pedro Pessotto, que tão bem já descrito por todos aqui que passaram nessa tribuna. Demais pessoas que aqui se encontram, autoridades presentes, eu posso falar, Pedrinho, do seu pai, Anitta, Silvia e Cláudia, da pessoa, do ser humano, muito bem descrito aqui pelo vereador Marreto, pelo ex-vereador Marreto, ex-presidente dessa casa também, sob a presidência que o senhor Pedro iniciou seu trabalho nessa casa. E quando eu me tornei presidente, então, o Pedro continuou, e tudo que o Marreto aqui descreveu do Pedro Pessotto representa muito o ser humano que ele foi. A pessoa humana, a pessoa sensível, a pessoa preocupada com as coisas corretas da ética, da educação, da formação. Um grande companheiro e amigo que eu já recebi pela amizade que tinha com meu pai também. Meu pai sempre considerou Pedro uma pessoa, seu amigo íntimo. E desde criança, claro, acompanhei esse sentimento e vim aqui, quando presidente dessa casa, então, testemunhar a qualidade de ser humano que o Pedro Pessotto foi. E falo para você, Pedrinho, na sua fala, que quando nós enaltecemos uma pessoa, é claro, nós queremos retribuir um pouco daquilo que ele foi, mas também, Pedro, mostrar para as outras pessoas quanto importante essas pessoas foram para a nossa cidade e que servir de exemplo para aqueles que aqui vêm, né? O trabalho que ele fez aqui com os jovens, com a Câmara Jovem, que todos nós reconhecemos hoje quão importante foi, exatamente para mostrar para todos esses moços que não tiveram a oportunidade de com ele conviver, o ser humano, a qualidade de ser humano que foi o Pedro Pessotto. Então, eu deixo aqui também o meu testemunho. Nós já ouvimos vários outros que me antecederam enaltecendo as qualidades do Pedro Pessotto. Vimos aqui pessoalmente ele mostrando quem ele era, o indivíduo conciliador, o indivíduo preocupado com as estruturas sociais da cidade, preocupado com a população, com a comunidade. Portanto, Pedrinho, Anitta, Silvia e Cláudia, vocês podem ficar tranquilas que o nome do seu pai aqui perpetuado não é só uma forma de agradecimento, é uma forma de reconhecimento também da sua pessoa, do ser humano
que nós pudemos constatar e testemunhar durante o tempo que nós estivemos juntos. Muito obrigado. Com a palavra agora, Sua Excelência o Presidente da Câmara de Araras, vereador Breno Cortella. Pode deixar isso aqui. Deixa isso aqui. Obrigado. Muito boa noite a todos e todas. É motivo de muita alegria podemos estar aqui reunidos nesta noite importante, fechando esse ano de 2014, prestando essas importantes homenagens. Portanto, quero saudar aqui os familiares desses nossos homenageados, o Pedro Pessotto Neto, a Cláudia Facchini Pessotto Arruda, a Silvia Pessotto, a Veridiana Pessotto Colombini, o Heraldo Arruda, o Danilo Colombini, a Flávia Pessotto, a Camila Arruda, a Marina Arruda, a Eliane Arruda, o Joaquim, a Helena, os netos menores, e a senhora Anita Pessotto. Saudar também a família, o senhor Peixe Abade, o senhor Paulo Aranha Peixe, a senhora Cláudia Peixe, a senhora Silvia Idebrande Abreu, a senhora Idebrande Pus, a senhora Cecília Peixe Aquino, a senhora Maria Anitelli, a senhora Marina Peixe Idebrande Abreu. Saudar com muita alegria e gratidão pela confiança, pela oportunidade, pela parceria dos colegas parlamentares, os aqui presentes em especial, vereadora professora Nete, vereador Zé Bedé, vereador Mário Bonezinho, vereador Núci, vereador professor D. Saudar as diversas pessoas que aqui comparecem nesta solenidade, Dr. Sidney Urbach, saudar o cabo Wendel, saudar o tenente Giovanni, que recentemente assumiu o comando do Corpo de Bombeiros de Araras, todos os vereadores jovens da atual legislatura, na pessoa da presidenta Bianca Silva, saudar também os vereadores da Câmara da Terceira Idade, na pessoa do senhor Sérgio Assica, saudar o ex-vereador Carleto Denardi, responsável para que esta Câmara aqui estivesse, neste prédio. Saudar Pedro Eliseu Sobrinho, ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, também Pedro Eliseu Filho, ex-vereador, colega de legislatura, ex-prefeito, ex-presidente da Câmara, ex-vereador Iriel Norival Marreto. Saudar o professor Léo Gunhac, chefe de gabinete do prefeito, secretário de Segurança Pública, João Tranquilo Beraldo. Saudar também o Marcos Bento, presidente do Conselho Tutelar. Saudar também doutor Enio Vitali, estimado amigo, figura, símbolo também do nosso município, todos e aquelas que se reúnem nesta noite com muita alegria. Quero dizer inicialmente sobre as melhorias que estão sendo realizadas pela Câmara. Disse do ex-vereador Carleto Denardi, porque ele foi o presidente da Câmara que assinou quando foi feita e mobilizou inclusive quando foi feita a sessão. Depois estava Remilton Mussarelli, quando da transferência do prédio. Mas a Câmara de Araras está aqui pelo empenho do presidente Carleto Denardi, pela sua relação política com o governador Montoro, e que a cada gestão tem possibilitado esse espaço tão positivo, tão importante, que fez então o fórum se transferir para lá e a Câmara vir para cá. É verdade que ainda está vigente aquela sessão de uso gratuita, assinada pelo governador Montoro, da época do presidente Carleto. Mas, desses mais de 20 anos, a Câmara tem feito várias melhorias e não poderia deixar de fazer, com a modernidade, com as necessidades, outras novas melhorias. E é isso que nós estamos fazendo também, essa obra que ainda não se encerrou e que continuará ainda com alguns detalhes. Garantindo o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, para especialmente garantir as saídas de emergência, os dispositivos de emergência e a obtenção do AVCB. E garantir os mecanismos de acessibilidade. A Câmara
não contava com nenhum dispositivo como o elevador. Essa porta aqui, na verdade, que agora está aberta, ela na verdade é a porta de manutenção do elevador. O elevador é acessado por lá. Então a Câmara não dispunha desse dispositivo. Hoje, falando com o João Rodini, filho do Dante, nós falamos sobre as decisões judiciais do TJ, do Tribunal de Justiça, condenando prefeituras e a própria Fazenda Pública Estadual por conta da inexistência de elevadores em fóruns e prédios públicos. Uma vez, num fórum de uma cidade, a Fazenda Estadual foi condenada a 100 mil reais por não existir elevador e por descumprir uma decisão de primeira instância. Então, a diretoria de comunicação fez um slide rápido só para ter uma noção sobre as obras de acessibilidade da Câmara. Pode passar. Então, aí o antigo pátio, né, aquele pátio que esse espaço aqui, que vinha sendo subutilizado como estacionamento coberto, ele passa a ter esse novo piso acessível. Inclusive, este novo piso, ele tem uma defasagem do prédio e do banheiro proposital. Ele tem 4 centímetros, 5 centímetros de diferença, por isso esta rampa. Porque esta obra também que foi iniciada, isso aquilo que vem sendo feito, ele vem sendo gestado há algumas gestões de presidentes anteriores. O presidente Marreto fez um projeto, o presidente Dercy Toffolo também fez projetos sobre isto. Quando era diretor administrativo, Sérgio Delolo, que está aqui, eu agradeço a sua presença, pensou várias ações. Nós não fizemos tudo, talvez algumas coisas ainda poderiam ter sido feitas, mas fizemos uma parte. E a próxima gestão poderá dar continuidade. Uma delas é o fechamento deste espaço. Nós fizemos a parte inicial. Esse piso de cimento polido, ele poderá ser o contrapiso disto. E aí então, com este novo piso, então ficará igualado com o banheiro e com a entrada da Câmara. Então, saudar inclusive aqueles que pensaram isso tudo. E agradecer a colaboração também, porque nós sonhamos juntos, boa parte disso no início deste ano e no ano passado, do arquiteto Rui Rego, que está aqui presente também. Agradeço, Rui, muito obrigado. Rui Rego contribuiu com ideias, com uma visão moderna das coisas, de como pensava que devia ser, a importância disso tudo. O arquiteto Rui Rego deu grande contribuição, estimulando também pela realização desta obra. Então, este é o antigo pátio, agora com esta configuração que vocês estão vendo. Próximo. Aí a parte de cima, antes era esse vidro fechado, agora esse parapeito aberto, com esse vão livre aqui, que é possível a visualização de cima para baixo da recepção. Próximo. Aliás, antes, naquele parapeito, naquele fim daquele corredor, tem ainda, lá no final, uma sala de vidro, em que uma sala de uso comum de reuniões, depois podem subir até lá e ver, ali ao lado onde estava funcionando a diretoria jurídica, logo à direita depois daquela escada, uma sala de vidro de uso comum para o atendimento dos vereadores, da comunidade, de reuniões rápidas, e que naquele painel foi instalado uma menção ao arquiteto Fábio Penteado, que é o renomado arquiteto deste prédio, quando construído para ser fórum, e tem inclusive uma frase ali do arquiteto dizendo que queria que aqui o fórum fosse uma praça coberta. Se vocês sabem que não tinha essa grade, que foi instalada posteriormente, mas que aqui fosse uma quadra coberta em que o cidadão aqui fosse bem recepcionado pelo Poder Judiciário. Então nós também resgatamos também essa memória desse importante arquiteto que muitos se lembrarão pela uma das suas principais obras na capital do estado, que é o Fórum Criminal da Barra Funda. Ali na Barra Funda, aquele fórum criminal que inicialmente foi projetado inclusive para ser um hospital, alguns sabem dessa história. O Fórum Criminal da Barra Funda é o mesmo arquiteto, Fábio Penteado, e que construiu essa belíssima laje, que é um dos maiores vãos livres da nossa região. Próximo. Aí a escada, que foi reformada, está com um novo piso, novo corrimão, novo guarda-corpo ali à esquerda. Próximo. Aí nós fizemos também, nesta mesma obra, a abertura de espaços que antes eram depósitos e que se tornaram salas de trabalho com ar-condicionado. Uma abertura tanto na diretoria legislativa como no departamento financeiro. Próximo. Aí a instalação do elevador, né? Não existia o elevador, então ele sendo instalado nesse espaço aqui. Vale dizer, o elevador ele está pronto, ele está montado,
mas nós tivemos também um problema. A ideia era que ele estivesse já funcionando hoje. Só que teria que ser feito um furo, um pequeno furo numa parte da laje. Mas aí se encontrou uma coluna de sustentação, uma viga de sustentação, e não foi possível fazer esse furo. Então, eles estão modificando, e que então o mecanismo de abertura da porta, que precisaria ficar nesse furo, ele está sendo modificado para ficar deitado, para não precisar reduzir a altura do elevador. Ele já é um elevador que não é muito alto, porque nós inserimos, na verdade, um elevador dentro de uma laje já existente. Normalmente os elevadores têm um vão livre em cima para poder os seus mecanismos passarem. Então foi um desafio também esse elevador, e acabou tendo esse desafio adicional. Então ele está instalado, até está funcionando, mas ele não está ligado por conta dessa abertura e fechamento da porta. Próximo. Aí as rampas de acessibilidade que foram construídas na praça, a praça que na verdade integra este mesmo imóvel da Câmara, cedido também pelo governo do Estado. Próximo. Aí a colocação desse piso, a instalação da recepção, e vale dizer, esta recepção foi instalada, foi removido aquele balcão, por qual razão? Porque as saídas que existiam, as pessoas podem se lembrar das duas portinholas, e a saída da frente e a saída de trás, ela não garantia, nas normas do bombeiro, o fluxo de saída de emergência. Era preciso remover aquele balcão. E por isso esta projeção. Agora vocês percebem que tem uma saída livre para a rota de fuga de emergência aqui do prédio da Câmara. Próximo. Aí os banheiros acessíveis, a Câmara não dispunha de banheiros com acessibilidade. Recentemente, no primeiro semestre, nós fizemos um evento de vereadores da região e tínhamos um vereador cadeirante. E foi a maior dificuldade para achar um banheiro lá no departamento financeiro, com muita dificuldade. Então isso reforçou já o nosso projeto inicial desses banheiros acessíveis, inclusive um banheiro que vocês vão ver ali, um dispositivo, uma discussão muito recente, inclusive tem um projeto de lei no Congresso Nacional para um recipiente para a limpeza dos ostomizados, das pessoas que utilizam bolsa de ostomia. Então esse banheiro já contempla também esse vaso elevado, pequeno, para higienização de bolsas de ostomizados. Próximo. Aqui este átrio, melhorias na recepção no átrio principal. Próximo. Encerrou? Próximo. Acho que acabou. Agora acabou. Então, só aquilo que não consta também na projeção, a rampa também foi modificada. Já existiu uma rampa, que se não me engano foi o presidente Marreto que fez na sua primeira gestão, mas era uma rampa fora de padrão. Então ela foi regularizada e foi feito um novo piso, e também com a proteção lateral que também não existia. E na saída do plenário também foi removida aquela porta anteriormente existente, e será instalado ainda uma porta antipânico. Então eu acho que eu não me esqueci de nada. São essas as questões que se revelam importantes com relação ao prédio da Câmara, que terão as suas finalizações e outras melhorias. E vale dizer, este prédio, as melhorias que nós estamos fazendo aqui atendem essas perspectivas de segurança e acessibilidade, mas a Câmara está num firme caminho e propósito de obter definitivamente. Nós esperamos que no ano que vem, muito provavelmente, esperamos, o governador Geraldo Alckmin fez esse compromisso quando aqui esteve, e foi muito, muito gentil conosco, da transferência do IPESP, do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, para a Fazenda Pública Estadual, e aí a consequente transferência para o município de Araras. E nessa questão toda de discussão do prédio, de resgate histórico, eu mesmo antes de ser presidente, certa vez encontrei em uma reunião no ITESP com a procuradora da Fazenda do Estado, doutora Mônica Hildebrand de Mori, procuradora da Fazenda do Estado, que é bisneta do doutor José de Almeida Peixe Abade. E ela falou assim: vereador, o prédio da Câmara, onde a Câmara está, ele tem o nome do meu bisavô e ninguém fala mais disso. E aí, quando presidente, fui atrás desta história, resgatamos isso, levantamos esses dados, uma lei estadual, um decreto estadual. Aí depois oficiamos o juiz diretor do fórum, que confirmou que aquele prédio tem uma resolução do Tribunal de Justiça, que tem um outro nome do desembargador Manuel, e que aqui sim, então, permaneceria o nome de Peixe Abade. Então nós aproveitamos também
esperamos também essas melhorias para então fazer essa inscrição da placa que descerraremos ali com a foto e com um breve histórico do doutor... Alô? Com esse breve histórico de Dr. Peixe Abade, fazendo memória a este araense, nascido no nosso município, figura importante da política, do poder público, do meio jurídico, e que deve ser lembrada e reverenciada por todos que aqui passam. Portanto, isso não poderia ficar perdido na história. Isso precisava ser resgatado, e com muita satisfação nós então fazemos essa lembrança e esse resgate histórico para ficar lembrado para todos aqui passarem da história da nossa Câmara, desse prédio que foi fórum e que por isso foi denominado por um jurista e que, portanto, também agora passa a abrigar o Poder Legislativo Municipal. E quero dizer com muita alegria, até o microfone cansou da nossa cerimônia, esperamos que vocês não estejam tão cansados, estamos terminando. Então eu quero dizer, para concluir, sobre seu Pedro Pessotto Filho, fazer 2 registros, inclusive sobre o vídeo documentário que ficará disponível no YouTube, que se constitui também como um documento histórico da nossa cidade. Este vídeo tem um trecho que fala dos comícios que foram transcritos na íntegra e passa ali folhas de transcrição. Aquilo foi encontrado por nós, pela Comissão da Verdade, estava lá o vereador professor D, estava o Fábio Cressoni, estava o vereador do Segurança, e nós nos deparamos com esse documento, a transcrição na íntegra de comícios, de um comício em especial, quando seu Pedro era candidato a prefeito. Então a preocupação era como estava a movimentação do interventor, quem eram os candidatos naquele momento, quais eram as chances de disputa. E eu me lembro muito do seu Pedro contando da dificuldade que foi aquela eleição, da sua preocupação, inclusive, sobre a validade do resultado, sobre a pressão exercida no dia das sessões eleitorais, sobre a impossibilidade do seu principal aliado e cabo eleitoral não poder subir no palanque e declarar seu voto. Isso fica claro, essa pressão da ditadura, no mínimo, para dizer o mínimo, senão também uma continuidade da intervenção até aquele momento. A transcrição na íntegra de um comício mostra o DEOPS funcionando, a Delegacia de Ordem e Política Social, exercendo aquilo que a ditadura lhe atribuía como órgão de repressão, de violação da democracia e de violação de direitos humanos. Isso ficou transcrito, registrado para a história, esse fato. E eu quero dizer sobre a minha trajetória com o seu Pedro, que o conheci como secretário administrativo da Câmara, tive essa honra de ser o primeiro presidente da Câmara Jovem de Araras, essa oportunidade concedida pelo vereador Marreto, de poder ter isso, que se não fosse a Câmara Jovem, eu certamente, talvez não demoraria muitos anos para conhecer seu Pedro. E aí, pude com ele ter as mais brilhantes diálogos, os ensinamentos de lisura, de ética, de correção textual. Até hoje eu aprendi com ele a como corrigir um texto, a puxar a seta assim, escrever, e faço até hoje como ele fazia, como eu aprendi com ele, de boas conversas aqui neste prédio, de muitas boas conversas, e fora daqui também. Depois, na trajetória política, ele me acompanhou em todas as últimas eleições, na de 2004, na de 2008, na de 2010, quando eu fui candidato a deputado estadual, e de 2012 também. Foi uma tristeza enorme, para mim também foi uma perda, e eu agradeço inclusive a família Pessotto por ter me acolhido também, com muita generosidade, porque para mim foi também uma perda enorme no ano de 2013, não poder contar com ele nas suas orientações, nos seus diálogos, e ele me ligava com bastante frequência, dificilmente a gente ficava mais de um mês em se falar, porque ele via uma coisa, ele me ligava, ele tinha uma ideia, a gente conversava, e tem sido um vazio poder não ter mais esse professor, como disse Marreto, como disse Núcia aqui. Era uma amizade muito grande que nós tínhamos e que, com certeza, eu devo a minha trajetória política a este professor, a este mentor, a este pai que eu tive na política, o senhor Pedro Pessotto. E ainda eu tive a oportunidade, a alegria
de ainda quando eu convidei ele, Dona Anitta sabe, ele e Dona Anitta, ele dizia: não sei se eu vou chegar no seu casamento. Ele sempre era meio pessimista, assim, né? Tinha uma doencinha, já achava que estava abatido, né? E a gente ia lidando com isso, né? Quem estava perto sempre tratava com alegria com ele, levantando ele. Mas ele, tive essa honra, inclusive, foi meu padrinho de casamento meu e da Bruna, que ele não poderia não ser o padrinho do nosso casamento, porque eu conheci a Bruna na Câmara Jovem, graças à intervenção dele. Nós não nos conhecíamos, a Bruna era vereadora do Alberto Feres e eu vereador do Âncora, nós nos conhecemos aqui. E ele nos deu a honra, junto com a Dona Anitta, de serem padrinhos do meu casamento, algo que fica marcado também para a minha vida. E que esta homenagem que nós fazemos, com essa obra, eu pensava, alguma coisa a gente precisa fazer na Câmara, né, doutor Núcio? Nós fizemos, né, aconteceu o velório aqui na Câmara, toda essa trajetória dele, jurídica, jornalística, pessoal, profissional. Precisa alguém como ele, nós precisamos olhar todo momento. Nós precisamos entrar e sair, lembrar dele. Então, até não podia ser diferente não fazer aqui, porque nós estamos também fazendo o primeiro ato solene do átrio Pedro Pessotto. Alguns chamam até de foyer, né? Uma palavra meio afrancesada, né? Com origem francesa, que é esse espaço, né? Um salão nobre, quem sabe quando fizeram um fechamento. A gente acabou escolhendo a palavra átrio, né? Que é esse saguão de entrada, esse pátio de entrada principal do Poder Legislativo, para que a gente possa entrar aqui, todos os cidadãos que aqui vêm, os servidores que aqui trabalham, os vereadores, os prefeitos, vice-prefeitos que forem empossados nesta Câmara, os secretários, os gestores públicos, todos nós possamos nos inspirar nas boas lembranças, nos exemplos, na dedicação que foi este importante cidadão ararense, que foi presidente, vereador Pedro Pessotto Filho. Muito obrigado. Nesse momento, então, eu convido as autoridades e também os familiares do senhor Dr. José de Almeida Peixe Abade para o encerramento da placa que dá nome a esse prédio. Isso mesmo. Aqui nesta... Convido, então, os familiares do senhor Peixe Abade, também as autoridades, os vereadores. Está então descerrada a placa, edifício Dr. José de Almeida Peixe Abade. E agora eu convido então os familiares do senhor Pedro Pessotto Filho para o descerramento da placa que dá nome ao átrio da Câmara de presidente, vereador Pedro Pessotto Filho. Convido então as autoridades e os familiares do senhor Pedro Pessotto para vir à frente da placa para o seu descerramento. Átrio, presidente, vereador Pedro Pessotto Filho. Decreto Legislativo número 11 de 2014. Câmara Municipal de Araras, 16ª Legislatura, 2013 a 2016. Mesa diretora, vereador Breno Zanoni Cortella, vereador Éder Miller, vice-presidente, vereador Francisco Nucci Neto, secretário, vereador Erinson Mercatelli, secretário suplente, também vereadoras Anete Casagrande, Zé Bedé, do Segurança, Magda Celidório, Marcela de Oliveira,
Mário Corroquel Neto e Valdevir Carlos Aladão. Araras, 22 de dezembro de 2014. O presidente também entrega cópia do decreto que dá nome ao adro aos familiares do senhor Pedro Pessotto Filho.